Professor, acabou de sair no site do IFES que a gente só volta a partir do segundo semestre. Ah, é? Uhum. Então tá bom. Nos veremos. Se Deus quiser, a gente vai se ver assim. Os empresários, não sei o que, por indução. Tá bom. Vamos pegar esta prova para os senhores. Só um momentinho. Hum, resolução. Imprimir. Ai, espera um pouquinho. Isso aqui, né? Cadê? Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem agora. Não tem problema. Só um minutinho que eu tô fazendo a minha. One moment, please. O professor, não sei se você já falou, mas a prova vai ser no dia 18 mesmo? A prova tá marcada dia 18 de setembro? Eu acho que sim, que no cronograma tá Sim, lá que dia 18 vai de ser até setembro e é um trabalho dia 19. 15 do 10. Aí prova 18 de 3 setembro. e Eu do acho 10. que a gente já vê isso aí. Já vamos ver já. Peraí. Já vamos resolver essa parada de sucesso aí. Peraí. No- Vamos fechar isso. Pode salvar. Pronto. Ó, essa aqui é a prova que eu vou dar para vocês aqui. Foi dado para a pessoa da Química Industrial, mas dá para a gente fazer perfeitamente. Então, vocês estão conseguindo ver a prova? Uhum. Deixa eu só. Dia 18, né? Isso. Dá sim, gente, pra fazer, viu? A não ser que vocês queiram que eu jogue um pouquinho mais. Aí vocês pensem, até semana que vem ainda pra gente conversar. Mas isso pra mim podia sim. Só não sei que vocês queiram mudar. Aí vocês conversem entre vocês aí. Olha Tá, só. depois a gente decide. É, olha só. Vamos fazer aqui. Já vou começar aqui já, né? Pela resolução. A figura abaixo representa. Só um minutinho. Podemos fazer a prova aí? Vamos fazer junto aqui. A figura abaixo representa a célula unitária do sulfeto de sódio. Dê o número de coordenação do átomo de sódio, que na verdade deve ser do cátion, né, de sódio. O número de cátions Na+, e do ânion S2-, presente no retículo, e a proporção mínima entre os íons Na+, e Cl2- na célula unitária. Justifique sua resposta. Vamos lá. Então, vamos primeiro contar os átomos. Não são os átomos, são os íons de enxofre. 2-. No vértice.
Então, vamos verificar aqui no vértice. No vértice, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, no vértice eu tenho 8 íons S2-. Acontece o seguinte, cada um desses 8 íons que estão no vértice, cada um deles está compartilhando, ou está sendo compartilhado, com 8 outros cubos, porque cada cubo desse é uma célula unitária. Eu posso ter, se você olhar para esse cubo aqui, melhor esse aqui, ó. Se eu olhar para esse cubo, meu Deus. Se você olhar para esse sulfeto, esse enxofre aqui, você vai ver que esse enxofre que está sendo compartilhado com essa célula que está sendo mostrada, eu posso ter uma célula unitária, ou uma célula unitária, que está nessa parte aqui de trás, uma outra célula unitária que está também lá atrás, mas está aqui do meu lado esquerdo, e mais uma que está aqui nessa parte da frente. São 4 células na parte de baixo e mais 4 na parte de cima. E esse íon sulfeto vai estar sendo compartilhado por 8 células unitárias ou 8 cubos. Como ele está sendo compartilhado com 8 cubos, eu tenho que dividir isso aqui por 8, ou 1/8, né? E isso vai representar um íon S2-. Também temos... Como que a gente sabe mesmo quando ele está sendo compartilhado? Com mais 8? Vamos ver aqui. Tem que mostrar uma foto. Fico com uma foto, porque senão não vamos conseguir não. Peraí. Aqui. Aqui. Aqui é uma situação semelhante a essa aqui, ó. Semelhante. Esse enxofre aqui estaria aqui, ó. E esse enxofre que está aqui, ele estaria aqui. Aqui, ó. Beleza? Então, esse enxofre que está aqui nessa ponta, que está nessa célula unitária, que poderia ser essa célula unitária aqui, ele também está sendo compartilhado com outros 3 cubos que estão aqui na parte de baixo. Ele tem, veja bem, está sendo compartilhado com esse cubo que está aqui. Meu filho. Ele está sendo compartilhado com esse cubo que está aqui, ó. Está sendo compartilhado com esse cubo que está aqui na parte de baixo, na base. Mais esse cubo. Mas ele também está sendo compartilhado com o cubo das 4 cubos que estão na parte de cima. Aqui, ó, aqui eu tenho 2 cubos e aqui na parte de cima eu tenho mais 2 cubos. Consegue enxergar isso? Como se fosse que eles estivessem empilhados? Exatamente. São células unitárias. Isso aqui é uma célula unitária. Só que se eu pegar essa célula unitária e ficar reproduzindo ela, várias células unitárias, eu vou reproduzir um retículo cristalino, eu vou reproduzir um cristal grande. Entendeu? Entendi. Então sempre vai ser 8 ou vai modificar? Sempre vai ser 8. Nos vértices, sempre. Desde que a célula unitária seja um cubo. Beleza? Aham. Então, sempre na vértice é 1/8 a contribuição para esta célula unitária. Na face, você só pode ter... Olha, veja bem, se eu tivesse um cubo aqui nessa face, um átomo nessa face, aqui, essa bolinha vermelha estaria sendo compartilhada por esse cubo verde e pelo branco que está do lado. Concordam?
Então, eu tenho aqui, olha, dois enxofres na face, 3, 4, 5, 6. 6 íons. 6 íons S2- vezes 1/2. Pode mostrar de novo esses 6 íons, por favor? Sim, senhora. 6 íons S2-. Aqui, ó. São as faces do cubo, tá? São enxofres que estão na face do cubo. Então você tem aqui, ó, eu vou até riscar aqui, ó. Um aqui. Não tá muito bom isso aqui, não. Ó, um aqui nessa face, outro aqui que está aqui nessa face, outro que está aqui, ó, nessa face, outro que está aqui nessa face e outro que está aqui nessa face. Beleza? 6. Então seriam por dentro? Porque, tipo, Não, eles não estão. É porque não tá boa a figura. Eles estão na face. Eles estão. Metade tá pra fora, metade tá pra dentro. ah, tá, agora eu entendi. É que agora eu fui contar as faces, eu entendi. É Entendeu? porque olhando na figura não dá pra entender mesmo. É, Face... não dá. Parece que esses 4 tá dentro do cubo. Sim, Tá dentro do cubo. mas eu entendi. E. ah, quer dizer, agora nós precisamos somar, né? Tudo aqui, né? Vamos somar tudo. Então, nós vamos ter aqui um total de 4 íons S2-. Total de 4 íons 2-. Total. Vamos colocar agora. Eu falei nos vértices, né? Vou te contar também, viu? Nos vértices e nas faces dos cubos. Esse 1 íon e esse 3 íons também vai ser o mesmo valor, sempre. Sempre. Tá, só vai mudar. Não vai mudar. Sempre quando for cubo vai ser esse Não vai, mesmo valor. o número não vai mudar, vai mudar o íon ou o átomo. Tá. 2. Os íons Na+. Veja, os íons Na+, eles estão, todos eles estão dentro do cubo. Todos eles estão dentro do cubo. Isso, olha, só para você entender como eles estão dentro do cubo. Tá vendo que tem aqui, tá no vértice do cubo, beleza? No enxofre. Ó, vem uma ligação, vai por dentro do cubo. Aí você tem um sódio. Ó, daqui sai, vem por dentro do cubo. Aqui vem, ó, dentro do cubo. Aqui vem dentro do cubo. Aqui vem dentro. Então, todos os 4 estão dentro do cubo. Então, eu vou colocar aqui. Você tem 2, 4, 6, 8. Não, espera um pouquinho. 2, 4, 6, 8. É isso mesmo. 8 íons Na+, dentro do cubo. Só que veja, se são 8 íons dentro do cubo, ele não está compartilhando com mais ninguém. Ele só vai ser compartilhado por esse cubo. Então é 8. Ai, meu Deus. 8 íons Na+, vezes 1 inteiro. Tem que ser 1 inteiro, porque está todo mundo dentro. E isso representa 8 íons Na+. Consegue entender isso?
Cadê vocês? Consegue entender isso? Sim. Aí, veja, tá bom. Então aqui não tem jeito. O total, a gente vai fazer o total é isso aqui mesmo. Total de 8 íons Na+. Aí, veja, total de 8 íons Na+. Agora a gente vai escrever aqui. Cuidado que tem um áudio aberto aí, hein? 8 íons Na+. Vamos escrever a molécula. Olha só. 8. A molécula não. Composto iônico. 8. Por que não é molécula? Porque a gente está falando de compostos iônicos aqui. 8 Na+, 4 S2-. Isso aqui é o que você tem dentro da célula unitária. Ou seja, essa é a quantidade de cátions e ânions. Deixa eu comentar aqui. Quantidade de cátions e ânions dentro da célula unitária. Essa aqui é a quantidade. 8 Na+, 4S2-. Mas para composto iônico, nós representamos eles através de uma fórmula chamada de fórmula mínima. Para chegar nessa fórmula mínima, você tem que simplificar isso ao máximo. Simplificar ao máximo é usar o máximo divisor comum. Se eu pegar isso aqui e dividir por 4, eu vou ter 2 Na+, S2-. Sabe como que a gente reescreve isso? Aliás, seria melhor escrever de outro jeito para facilitar vocês. Eu vou colocar aqui, ó. 8, eu vou colocar aqui assim, para facilitar para vocês. Ó. Na+, esse 8 significa que eu tenho 8 moléculas, 8 moléculas, oh Jesus. Eu tenho 8 íons Na+, e aqui embaixo, colocando esse 4, significa que eu tenho 4 íons S2-. Se eu dividir por 4, eu vou ter isso aqui, ó. 2 aqui e 1 aqui. Como que aparece a fórmula mínima do sulfeto de sódio? Assim. Vai aparecer assim. Desse jeito. Essa é a fórmula mínima, né? Ou a fórmula mínima, ou da fórmula do composto iônico sulfeto de sódio. Não é, aqui você não tem um exemplo de ligação covalente, isso aqui é uma ligação iônica, por isso que a gente não pode falar em molécula, e sim de composto iônico. E sempre fazemos isso para mostrar uma representação mínima que possa demonstrar o que está acontecendo nessa célula unitária. Então, sempre para formar um retículo cristalino, um cristal grande significa macroscópico, que você possa observar, basta você pegar essa célula unitária, multiplicar ela várias vezes, ou seja, encostar vários cubos aqui ao lado, a ponto de seus olhos conseguirem enxergá-los.
Veja bem, e cada célula unitária vai ter essa representação, N2S. No caso todas, né? Porque sempre vai dar o Todas, mesmo valor. todas, todas elas. Uhum. Beleza. Dúvida nisso? Nossa, é tão fácil que eu até achei estranho. É Por fácil isso que eu mesmo. tô perguntando toda Acreditem, hora. acreditem, tem aluno que erra. Bem, tem uma outra pergunta. Dê o número de coordenação do sódio. As outras já respondemos. Dê o número de coordenação do sódio. Número de coordenação do sódio significa o seguinte: você tem que olhar para um átomo, um cátion Na+, e tem que ver a quantidade de ânions S2- que está ao redor dele. Isso é chamado de número de coordenação. Vê se você consegue enxergar quantos, fixa num sódio apenas, num só, não vai olhar todos, é um. Fixa o olho em um e fala para mim quantos íons S2- tem em torno do átomo do cátion Na+. Chuta aí, olha e chuta, né? Quantos? 4? Sim, senhor. Isso mesmo, 4. Vou mostrar aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Um. Meu filho, não faça isso comigo. Um. Dois. Ó, só tô seguindo aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Ai, professor, e os outros? Os outros são os outros. Porque o que tá ligado, tô pegando um átomo só de sódio. Um cátion Na+. Segue as ligações. Uma, duas, três, quatro. Número de coordenação igual a 4. Alguma dúvida nisso? Não, né? Caminhemos. Escreva a estrutura de Lewis para o composto XOF2. Xenônio, oxigênio, flúor, 2. E dê a carga formal de cada átomo utilizando a estrutura de Lewis e a teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência. Não. E dê a carga formal de cada átomo. Depois, utilizando a estrutura de Lewis e a teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência, preveja a forma geométrica da molécula e informe o número estérico do átomo central. Número atômico de xenônio 54. Nossa, vamos aproveitar um trem aqui, né, gente? Fizemos a distribuição do xenônio agora. Estrutura, xenônio, OF2. Deixa eu ver, resolução. Vamos pegar o xenônio aqui. Está aqui a distribuição eletrônica do xenônio. Então, bem, agora vamos pegar a do oxigênio. Eu acho que nós também fizemos do oxigênio. Acho que deve estar para isso aqui. Não. Aqui. Está aqui do oxigênio. E do flúor nós não fizemos. Do flúor não, mas do cloro fizemos. Mas o flúor, deixa eu ver aqui, é 9, né? 9, então podemos pegar isso aqui e aproveitar. Flúor.
9, 5. Bem, o que nós vamos fazer agora? Vamos achar camada de valência. Camada de valência aqui, aqui, aqui e aqui. Pois bem. Então, primeira coisa. Primeiro, contar o número de elétrons. Eu tenho na molécula um átomo de xenônio. Então, isso equivale a 8 elétrons. Da onde vem esses 8 elétrons? Daqui, ó, 6 mais 2. Eu tenho um átomo de oxigênio. Isso equivale a 6 elétrons. Eu tenho um átomo de flúor. Isso aqui vai resultar 7 elétrons. Pois bem. 7 elétrons. Não, calma aí. Calma aí. Eu não tenho um átomo de flúor. Eu tenho 2 átomos de flúor. 2 átomos de flúor. Num átomo. Calma aí, deixa eu melhorar o raciocínio. Eu tenho. Em um átomo de flúor, eu tenho 7 elétrons. Mas na molécula eu tenho 2 átomos de flúor. Então eu vou multiplicar por 2 isso. Isso aqui vai ser igual a 14 elétrons. Vamos somar tudo aqui. Somando tudo, a molécula. Verifique, primeira coisa. Molécula tem carga? Não, é neutra. Então você não vai ter que somar ou subtrair elétrons. A mais, apenas o que você está contabilizando. 14 com mais 6 são 20. Com mais 8, 20. Total, 28 elétrons. Segunda coisa a ser feita: calcular o número de Clark. O número de Clark é 6y mais 2. 6y mais 2. E esse número do y é o número de átomos menos ou sem contabilizar o número de hidrogênio, de átomos de hidrogênio. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4 átomos. 4 mais 2. 24 com mais 2, 26 é o número de Clark. Vamos lá. 28 elétrons é maior que 28 elétrons é maior do que 26, que é o número de Clark. Isso aqui é indicativo. Quando é maior, é indicativo de elemento químico com mais de 8 elétrons compartilhados. Ou seja, isso aqui é um indicativo de que você tem a expansão da nuvem eletrônica. Vamos montar aqui então. 3. Montar a estrutura. Xenônio. Ver se eu tô perdendo alguma coisa.
Deixa eu ver se eu não estou raciocinando errado aqui. Não é esse. Não é aqui mesmo. Camada de valência expandida. É isso daí mesmo. Montar a estrutura. Vamos colocar aqui o xenônio. Colocar o xenônio aqui no centro. Vou colocar um átomo de flúor aqui. Um átomo de flúor aqui. Um átomo de oxigênio aqui. Aí, vamos compartilhar primeiro os elétrons. Vamos compartilhar aqui. Compartilhar aqui. Compartilhar aqui. Estou distribuindo, né, os elétrons, porque o oxigênio tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vamos ter que fazer uma alteração aqui. Pronto, e vamos tirar isso aqui. E vamos, o flúor, ele tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O xenônio, ele tem 8. Cadê o xenônio? Ele tem 8 elétrons. Só que ele vai ter, vamos colocar, ele pode estar expandido. Veja bem, quantos elétrons a gente já colocou e quantos falta para colocar, porque a gente tem 28 elétrons. Vamos contar aqui quantos elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 menos 28, estão faltando 5 elétrons. 5 elétrons. 1, 2, veja, 1, 2. Se eu colocar mais um sozinho aqui, vou também colocar mais um sozinho. Né? 5 elétrons. Vou contar, vamos verificar aqui. Vou contar aqui o xenônio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui tem 8 elétrons, aqui tem 8 elétrons, mas o oxigênio não tem 8 elétrons. Não tem 8 elétrons. Percebe? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Não tem, enfim, ele não está, sabe, ele tem 8 elétrons, está com 7 elétrons. Eu vou deixar assim. Nós vamos fazer a carga formal e depois eu vou fazer uma outra estrutura de Lewis e eu vou fazer a carga formal dessa outra estrutura de Lewis para a gente ver o que vai, para a gente escolher, porque nós podemos fazer várias estruturas de Lewis. Isso nós podemos fazer várias estruturas de Lewis. Então, vamos lá. Vamos calcular a carga formal para essa estrutura que nós fizemos. Porque é o que vocês poderiam fazer. Vocês poderiam ficar em dúvida, porque não está no número
com 8 elétrons aqui o oxigênio, mas vamos seguir aqui. Calcular carga formal. Vamos calcular do oxigênio. Carga formal do oxigênio. Carga formal representa o número de elétrons da camada de valência, 6, menos número de elétrons livres, 1, 2, 3, 4, 5. 5 livres. 5 livres. Mais metade do número de elétrons compartilhados. Eu tenho 2 elétrons dividido por 2. 5 mais 1, 6. 6 menos 6, 0. Carga formal do xenônio. Xenônio tem 8 elétrons na camada de valência, menos número de elétrons livres. 1, 2, 3. 3 elétrons livres. 3. Mais número de elétrons compartilhados. 2, 4, 6. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 mais 3, 6. 8 menos 6, 2. 2 positivo. Então, veja. Aqui eu vou ter uma carga formal 0. 0. Aqui eu vou ter uma carga formal 2 mais. Deixa eu ver se eu não fiz conta errada. 8 menos número de elétrons livres. 1, 2. Deixa eu ver se eu acabei colocando tudo, né? Porque eu tô achando que eu não coloquei. Tô achando que tá faltando aqui ainda. Não tem 28 elétrons aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Com esse 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Está faltando 2 ainda. Está faltando mais 2 elétrons. Mais 2 elétrons. Então vai mudar isso aqui dessa conta. Número de elétrons não compartilhados. 2, 4, 5. 6 dividido por 2, 3. 5 mais 3, 8. 8 menos 8, 0. Então isso aqui vai ser 0. Vamos fazer a carga formal agora do flúor. Carga formal do flúor. Flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Menos número de elétrons livres. 6 elétrons. Aqui, ó. 2, 4, 6 elétrons. Mais 2 elétrons que estão sendo compartilhados. 2 dividido por 2 é 1. 6 mais 1, 7. 7 menos 7, 0. Então aqui também é 0. E aqui também é 0. Então, olha, teoricamente, não teria problema nenhum de você deixar meu Deus, não teria problema nenhum de você deixar essa representação. Eu tenho o xenônio com 1, 2, 3, 4, 5, mais 2 elétrons aqui. Eu vou até puxar ele um pouquinho mais para diante para não confundir aí na hora de... Deixa eu ver se eu consigo apagar esse aqui. Deixa ele mais aqui. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. 6,
7 elétrons. E lá ele geralmente tem 8 na camada de valência, né? Pois é. E o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 não está atingindo a regra do octeto. E vou contar novamente para ver se tem 28 elétrons. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 elétrons. Agora está certo. Ou seja, o xenônio não está, né, ele está com uma camada estendida, porque se você somar todos esses elétrons aqui, olha, inclusive os compartilhados, né, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ou seja, o xenônio está com 11 elétrons. O xenônio, compartilhando, contando os elétrons compartilhando, está com 11. O oxigênio está com 7, o flúor está com 8. Mas a carga formal deles é 0. Então, essa molécula, teoricamente, poderia existir, essa molécula. Teoricamente, ela poderia existir. Tudo bem aí, gente? Meu Deus. Tudo bem aí? Compreenderam aí até agora? Bem, teoricamente ela pode existir. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver o que ele está perguntando mais. Dê a carga formal de cada átomo. Utilizando a estrutura de Lewis e a teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência, preveja a forma geométrica da molécula e o número estérico do átomo central. Olha só, vamos fazer aqui do lado agora. Cinco. O que acontece na teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência? Nessa teoria, Professor, mas não precisa se ligar na estrutura? Só montar? não, a gente vai fazer isso agora. Peraí. Ah, tá. Beleza. Bom, aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer o desenho para vocês aqui. Deixa eu ver que cor que tá. Verde, não. Você teria aqui, olha, uma ligação aqui. Uma ligação aqui. Uma ligação aqui. Uma ligação aqui. E você teria, então, esses elétrons, 5 elétrons do xenônio que estariam não sendo compartilhados. Quando a gente trabalha na teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência, a ideia é o quê? É a gente afastar ao máximo, os elétrons não compartilhados com os elétrons compartilhados. O máximo. E veja que a gente tem aqui, nós temos 5 elétrons não compartilhados com 3 pares de elétrons compartilhados. E olhando para o xenônio, eu estou falando. 2 pares de elétrons, mais um elétron sozinho, mais, mais 3 pares de elétrons compartilhados. Como que a gente faz isso? A gente olha para o total de pares de elétrons que nós temos para poder fazer uma distribuição eletrônica, uma distribuição espacial de acordo com essa tabela aqui, ó. De acordo com essa tabela aqui. O número estérico, ele representa a quantidade quando você não tem ligações duplas, representa a quantidade de pares de elétrons que estão ao redor, vou contar aqui, olha.
Para átomos centrais que não formam ligações múltiplas, o número estérico é o número total de pares eletrônicos ao redor do átomo. Pares eletrônicos ao redor do átomo. Quantos pares eletrônicos que nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, compartilhados ele não está falando, né? Solitários e compartilhados. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem um elétron perdido aqui, ó. Tem um elétron perdido, ou seja, teoricamente seria 6. Ele é isolado, mas ele não tem culpa que está isolado a isso, tá entendendo? Porque a gente tem que contabilizar ele dentro. Se fosse 6, se fosse 6, a gente teria uma estrutura como essa aqui, ó. Fosse 6. Teria que ser como essa. E aí a gente teria que ver como que a gente colocaria a melhor forma da gente representar. Veja, perceba que numa estrutura como essa, octaédrica, todos os ângulos são 90 graus. Todos eles. A diferença é que nós teríamos isso aqui, ó. Vou montar aqui para vocês aqui. Xenônio. Momento. Xenônio. Flúor. Flúor. Oxigênio. Então eu vou fazer aqui, ó, a ligação desse. Só que veja, eu tenho agora que demonstrar espacialmente onde que vai ficar os elétrons não compartilhados. Eu tenho. É melhor eu fazer uma coisinha aqui antes. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Não vou, vocês não vão conseguir ver. Deixa eu só melhorar a posição desse oxigênio aqui, tá? Só vou dar uma melhoradinha aqui nele. Veja bem, ó, eu preciso fazer esse desenho aqui, ó. Esse. Então eu vou, só para me auxiliar, porque eu vou tirar o que eu vou fazer agora, só para me auxiliar. Eu já vou tirar isso, tá? É só para me auxiliar para colocar o átomo de oxigênio. Vou colocar esse átomo de oxigênio aqui, ó. E vou colocar 2 pares de elétrons aqui. Ó, vou colocar aqui 2 pares de elétrons aqui. Vou colocar 2 pares de elétrons aqui. E vou colocar um elétron aqui, ó. Por que eu estou colocando? E para melhorar aqui, porque para não ficar desse jeito, eu vou fazer aqui em cima. Vou fazer aqui também em cima. A gente não vai ver, depois eu vou tirar, você vai ver. E depois eu vou colocar aqui em cima. E eu vou apagar esses outros que eu fiz aqui. Apagar esse aqui. Apagar esse. Esse e esse. Deixa eu fazer aqui de novo. Agora deixa eu tirar isso. Deixa eu tirar aqui. Então, perceba o seguinte. Aqui, olha, eu tenho uma distribuição dos elétrons
Eu tenho uma distribuição dos elétrons. Oh, meu Deus. No orbital aqui, tenho um par de elétrons nesse outro orbital aqui. Tenho uma distribuição de elétrons nesse outro orbital aqui. E eu tenho a ligação do oxigênio aqui, ó. Esses ângulos aqui são de 90 graus. Todos eles, tá? Todos. Esse ângulo daqui para cá é 90. Esse ângulo daqui para cá é 90. Todos eles estão ângulos de 90 graus. Não tem como ser diferente. Todos eles têm ângulo de 90 graus. A distribuição dos elétrons e átomos no espaço, ou melhor dizendo, a distribuição dos elétrons no espaço é uma distribuição octaédrica. Mas a geometria, a gente tem que olhar nos átomos. A geometria aqui, ela é dita como geometria T. E você pode verificar aqui, ó, é um T, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver o que ele está perguntando mais. A forma geométrica da molécula informa o número estérico do átomo central. A gente já até falou, número estérico, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o número de pares de elétrons. E se tiver um elétron, conte como par de elétron também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número estérico igual a 6. Tudo bem aí? Beleza, gente? Continuemos. Professor, tem Oi. como ser essa parte da geometria? Da- Essa parte da geometria? Sim, sim. Tudo. Olha só. Nós, para a gente descobrir a geometria, a gente tem que ver o número estérico. O que é o número estérico? É o número de pares de elétrons. Se o número de estérico é esse aqui, ó. São essas duas definições. Átomo central que não formam ligações múltiplas. Então a gente não tem ligação múltipla aqui, ó. Não tem. Aí ele fala o seguinte: é o número total de pares eletrônicos ao redor do átomo, solitários e compartilhados. Então vamos contar aqui, ó. 2, 4, 6. Desculpe, é par. Par não conta dobro. Então, 1, 2, 3. Um par aqui 4, um outro par aqui 5. É no átomo central, tá? E tem um sozinho. Eu não posso deixar esse cara sozinho. Eu vou ter que contar como 6. Quando eu conto como 6, eu vou na tabela e acho o número estérico 6. A molécula pode ser octaédrica, ela pode ser pirâmide trigonal, ela pode ser quadrado planar. Veja, quadrado planar significa que é o átomo com 3. Deixa eu ver se é mais um. É um átomo. É um átomo com 4 ligações. Eu posso também fazer uma pirâmide trigonal, que seria o átomo com 5. Mas no nosso caso, a substância não é octaédrica. Eu não tenho, veja, eu não tenho o átomo ligado com 8. Com 8 não, né? Com 6 átomos. Eu tenho ele ligado com 3 átomos. Percebe que eu estou aqui com 3 átomos? Ligado com 3 átomos, ou é essa aqui. Veja bem, um ligado com 3 átomos. Poderia ser essa aqui. Um ligado por 3 átomos, mas não vai ser essa. Por que não vai ser essa? Porque o número estérico não é 4, são 6. Tudo bem? Isso por causa da forma como a gente Sim. fez a molécula. A forma como a gente fez a molécula. Se a gente não levasse em consideração esse elétron aqui, ó, esse elétron como 6, eu cairia aqui, ó, nessa forma aqui, ó, número estérico 5. 5, né? 5, e aí ele fala número de elétrons
Olha a pergunta, ó. Número estérico, 5. Ele fala número de pares solitários. Se eu não levasse em consideração isso aqui, eu ia ter que contar o número de pares solitários. São 2 pares solitários. Aqui, 2 pares solitários. Geometria molecular T. Seria essa geometria aqui. Mas percebe que aqui eu tenho 2 pares solitários, mas. E o elétron que está sozinho aqui, ó? E o elétron que está sozinho? Tudo bem aí, gente? Sim, professor, entendi. Então, assim, pra gente. A geometria. Aqui, você veja. Agora eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu seguia da mesma maneira que vocês montariam a estrutura. Tá? Isso aqui é uma forma de montar a estrutura. Eu posso procurar montar a estrutura de outro jeito. Eu vou tentar montar agora a estrutura de outro jeito, para a gente ver o que vai sair. E ver a fórmula, qual seria a estrutura dela. Porque você pode montar a fórmula, a, a estrutura de Lewis da maneira que você bem entender e calcular a carga formal. Vou colocar aqui, ó, uma outra. Vou colocar aqui do lado. Xenônio. Flúor. E oxigênio. Eu vou aqui colocar os átomos, aliás, os elétrons aqui. Ops. Vou colocar aqui, ó, os elétrons aqui, aqui e aqui, 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 aqui. Deixa eu ver quanto que já foi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Faltando mais 2. 2 aqui, 2 aqui. Perceba o seguinte, olha só o que eu estou fazendo. Aliás, eu vou ter que colocar esses 2 também aqui desse lado aqui, para não baralhar muito. Perceba o que eu fiz aqui. Vou fazer uma ligação dupla aqui. Estou desenhando uma outra estrutura de Lewis. Dupla aqui. Ops. Uma ligação. Outra ligação. Aqui uma ligação. E aqui é uma ligação. Beleza? Vamos contar agora. Quantos elétrons tem em cada átomo? 2, considerando também os elétrons compartilhados. 2, 4, 6, 8. Ó, o oxigênio agora. Aqui, da estrutura do lado esquerdo, o oxigênio tinha 7 elétrons no total, considerando o compartilhado. Aqui não, aqui ele está com 8. Aqui, 2, 4, 6, 8. Tá fechado. Por que tem esse ponto aqui? Não é para ter esse ponto aqui, não. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Tá certo. Então, olha só. 8 elétrons aqui no flúor. 8 elétrons nesse flúor também. E aqui no xenônio. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos calcular a carga formal para essa outra estrutura que a gente calculou. Carga formal. Carga formal do oxigênio.
6 elétrons menos número de elétrons livres, 4 elétrons, mais número, 4 elétrons, mais número de elétrons compartilhados, 2, 4 elétrons dividido por 2. Dividido por 2, 4 dividido por 2 é 2, 4 mais 2 é 6, 6 menos 6, 0. Carga formal do xenônio. 8 elétrons menos número de elétrons livres. 2, 4. Mais número de elétrons compartilhados. 2, 4, 6, 8. 8 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. 4 mais 2. 2. 4 elétrons. 2, 4, 6, 8. Meu filho, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 8, 0. Depois, carga formal do flúor. Vou pegar esse flúor aqui, ó. 7 é o número de elétrons da camada de valência. Número de elétrons livres, 6. Mais 2 elétrons compartilhados dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 mais 1, 7. 7 menos 7, 0. Perceba que eu fiz uma outra estrutura de Lewis. Uma outra estrutura de Lewis. Aqui ficou 0. Aqui ficou 0. Aqui ficou 0. E aqui ficou 0. E aqui não pode ser 0 mais, né? Carga formal 0. Ambas as estruturas. Ambas. Vamos desenhar a molécula agora. Essa aqui, ó. E olhando a tabela. Só que essa aqui vai bater mais que a tabela do que essa aqui, ó. Dá uma olhada, olha. Número de elétrons. Vamos primeiro aqui, olha. Vamos verificar átomos centrais com ligações múltiplas. O número estérico de um átomo é definido como a soma do número de átomos ligados a ele mais o número de pares solitários que ele tem. Número de átomos ligados a ele mais o número de pares solitários. Então ele está aqui, número de átomos ligados a ele. 1, 2, 3. Mais pares solitários. 4, 5. Vamos lá na tabela aqui, ó. 5, número estérico, 5. Pode ser T ou pode ser linear. Aí você vem número de pares solitários. 2 pares solitários. 2 pares solitários. Formato T. E aí a estrutura é essa aqui, ó. Olha só, vai mudar, porque os elétrons vão passar a ter uma configuração de uma espécie. Deixa eu voltar aqui. Os elétrons vão ter uma configuração espacial de uma bipirâmide trigonal, que é essa aqui, ó. Os elétrons. Tá vendo aqui, ó? Os elétrons. Tem 3 sendo compartilhados e 2 não. Mas a molécula tem uma geometria T. Vou fazer aqui. Flúor. F. F. Vou colocar aqui o oxigênio aqui. Aqui, deixa eu só fazer aqui. Aqui a gente pode colocar o oxigênio aqui mesmo. Aí eu vou ter 2 pares aqui. E 2 pares aqui, ó. Então eu teria eu teria aqui, ó, um orbital aqui
Teria um orbital aqui. Teria um outro orbital aqui. Teria a ligação do oxigênio aqui. Dupla. Essa aqui. E essa aqui. A ligação. Aí vai mudar aqui a ligação. O ângulo de ligação, né? Vai mudar. Esse aqui é um ângulo de 90 graus. Mas este ângulo e este ângulo aqui são de 120 graus. Então, do flúor para o oxigênio, 90 graus. Entre o oxigênio e os pares de elétrons isolados, 120 graus. Essa geometria é T e o número estérico é igual a 5. Então, dessas duas estruturas, da linha de raciocínio até a parte 4, ou mesmo essa 5, veja bem, desculpe, até a parte 4, a carga formal está igual. A única coisa é como que a gente monta aqui, ó, e o número estérico. Pelo número estérico, você percebe se está alguma coisa errada ou não. Você viu que quando a gente montou a primeira estrutura, a gente vai contar o número estérico, tem um elétron sobrando aqui sozinho. Conclusão, se tem um elétron sozinho, e a gente não pode então contar elétron sozinho, por mais que você não conte ele, e a gente poderia... Então aqui tem 5, um número estérico 5. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A gente coloca 5 aqui. Ele vai vir perguntar aqui, ó, número de pares solitários. A gente tem 2 também. Tem 2 pares. Mas esse elétron sozinho? Percebe? Aqui não tem elétron sozinho, é 2 pares só. Isso já te remete, tem alguma coisa diferente. Mas eu vou falar para vocês o seguinte. Se vocês me escrevessem ou assim, que claro que refletiria isso, ou assim e refletiria isso aqui, os dois eu daria certo. Porque isso depende da sua linha de raciocínio. Significa que você está raciocinando certo, você está entendendo? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: tudo vai depender da estrutura que você vai montar e da maneira como, a partir da sua estrutura, como você vai mostrar para mim a geometria. Entenderam aí? Cadê vocês? Compreenderam? Vocês estão aí, gente? Vocês já dormiram? Sim. Então tudo vai depender de como vocês montam a estrutura e como vocês vão depois colocar as questões angulares. Só isso. Deixa eu ver vamos ver esse exercício aqui. Preveja os tipos de orbitais híbridos utilizados nas ligações do átomo central, os ângulos de ligação e a geometria. Desenhe a molécula para a molécula BCl3. Mostre como se dá o processo de hibridização e quais orbitais foram hibridizados. Eu acho que nós fizemos, deixa eu ver se eu achar o BCl. Eu estou achando que nós fizemos o BCl3. Espera aí. Aqui, ó. BCl3, é isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui para facilitar a nossa vida. Tirar aqui. Então, como que a gente responde isso? Estou refazendo esse exercício que eu já fiz, hein? Como que a gente responde isso? Tem que achar ou realizar a distribuição eletrônica de cada um dos átomos. Segundo, precisa achar a camada de valência. Aqui eu tenho a camada de valência do boro, aqui eu tenho a camada de valência do cloro. Tá, muito bem. Segundo, achou a camada de valência? Vamos olhar para a camada de valência.
Nessa camada de valência você tem um orbital aqui do boro. Você tem um orbital. Deixa eu botar essa cor aqui. Um orbital S e você tem 3 orbitais P. Então você tem aqui um orbital que é o 2s e aqui você tem os dois orbitais, os 3 orbitais 2p. Veja que você tem uma distribuição de 2 elétrons aqui e você tem um aqui. Vamos agora olhar a camada de valência do cloro. Um momentinho. Ops. 3s, 3p. Vamos distribuir também os elétrons aqui. 2 elétrons aqui no orbital 3s. E vamos distribuir os elétrons no orbital 3p. São 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons. Ora, agora que nós vamos ter que fazer a seguinte pergunta. Olha para a molécula. Boro fazendo 3 ligações com o cloro. Como que faz 3 ligações se tem um único elétron aqui? Não tem como, tem que fazer um processo de hibridização. Nesse processo de hibridização, eu preciso fazer um processo de hibridização de tal maneira que eu libere 3 elétrons para fazer as 3 ligações. Se eu pegar um desse elétron e colocar no orbital P, eu vou usar 3 orbitais. 1s, 2p, vou hibridizá-lo e vou conseguir então fazer as 3 ligações. Então, sim. O que nós vamos fazer aqui? Nós estamos hibridizando 3 orbitais. É chamado de uma hibridização do tipo S. Aliás, eu vou até melhorar aqui, ó. Eu vou a representação aqui, porque eu estou fazendo uma hibridização com 3 orbitais. Vou deixar esses orbitais mais próximos. E não estou usando um dos orbitais. Então eu vou ter uma hibridização chamada de sp2. Tem uma hibridação, tem 3 orbitais sp2 e um orbital 2p. E vou fazer a distribuição eletrônica agora. Dá uma olhada, 3 elétrons. 1, 2, 3. Eu só vou melhorar para não dar dúvida para vocês, porque isso que a gente está fazendo é com o orbital do boro. Então, veja, agora, isso aqui é o átomo de bório, os orbitais do átomo de boro hibridizados. Orbitais hibridizados. E agora, os átomos de flúor podem, a partir deste... Deixa eu tirar isso aqui. Eles podem, a partir desse elétron aqui, ó, interagir com, por exemplo, com esse elétron aqui.
Aí vem um outro átomo de cloro com essa mesma situação e vai interagir com um outro elétron. E vem um terceiro átomo de cloro com a mesma situação e vai interagir com esse outro e vai fazer 3 ligações. Então, a explicação é a que a gente colocou aqui, ó. Essa aqui é a explicação para a prova. Deixa eu colocar aqui. Tudo bem, gente? Beleza? Deixa eu ver o próximo exercício. O ponto de ebulição do ácido fluorídrico é 20 graus Celsius, enquanto a do ácido sulfídrico é 60,3 graus Celsius. Qual a razão para essa diferença em termos das interações intermoleculares? Ponto de ebulição do ácido fluorídrico é 20 graus Celsius, enquanto do ácido sulfídrico é 60,3 graus Celsius. Olha só. Eu vou mostrar aqui eu mostrei isso aqui para vocês na aula passada. Aqui. Ué. Aqui. Ácido sulfídrico. Veja, eu tenho água, caiu para o ácido. Não, aqui não é sulfídrico. É isso mesmo. Ácido sulfídrico. Veja, da água para o ácido sulfídrico caiu. Na água eu tenho interações, ligações de hidrogênio. No ácido fluorídrico eu também tenho ligações de hidrogênio. Mas acontece que, provavelmente, o que está acontecendo entre o ácido fluorídrico e o H2S, se é que eu não errei, né, os valores aqui do ponto de ebulição, é a questão da massa molar, do aumento da massa molar. Eu vou checar depois agora na internet para ver se eu não errei. Se tiver certo isso, é um problema de massa molar, ou seja, embora as interações entre as moléculas, que é essa explicação aqui, de H2S para H2 de selênio para H2 de telúrio. Tá bom? São a questão do aumento da massa molar e mais do que isso. Cadê? Quando você sai aqui, ó, do selênio, deixa eu mostrar aqui, ó. É o enxofre, selênio e telúrio. Enxofre, selênio e telúrio. Percebe que você está avançando aqui? O telúrio, por exemplo, tem uma nuvem eletrônica muito maior, mais polarizável do que o selênio, que tem uma nuvem mais polarizável que o enxofre. Então, essa questão da polarizabilidade, ou seja, dessas nuvens, de fato requerem ou favorecem com que os elétrons possam estar mais se movimentando. Isso favorece você ter interações do tipo dipolo induzido e dipolo induzido. Então, o dipolo induzido, por exemplo, do telúrio, é muito maior do que do selênio, que é muito maior do que do enxofre. Se as interações de Van der Waals são muito maiores aqui, né, do telúrio, porque os elétrons estão mais soltos, vai polarizar mais facilmente, você vai ter que eles vão interagir mais, a interação é mais forte, você vai ter que gastar mais energia para liberar ou causar a fusão ou a ebulição, no caso aqui. Agora só deixa eu ver a questão, se eu não troquei, se não está errado. Ups, quero ver aqui na internet se é isso daqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Ebulição. Ponto de ebulição. Ácido fluorídrico 19,5
E o outro é H2S. Menos, olha só o erro, ó. Olha só o erro. O que que tá faltando aqui, ó? Eu ter visto que tem um menos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou até colocar aqui do lado. Menos. Tem um menos aqui, 60. Tá aqui, né? O menos, mas eu vou colocar aqui para aparecer mais aqui. Esse exercício é simples de responder pelo seguinte fato. Vou escrever aqui, olha. Considerando que o ácido ou as moléculas de ácido fluorídrico interagem por meio de ligações de hidrogênio e que, por isso, suas interações são mais fortes que as interações das moléculas de H2S, as quais interagem por ligações de Van der Waals, e você pode colocar aqui que são interações do tipo dipolo-dipolo, considerando que as moléculas de HF interagem por meio de ligações de hidrogênio e que, por isso, suas interações são mais fortes que as interações das moléculas de H2S, as quais interagem por ligações de Van der Waals, pode-se explicar as razões do ponto de ebulição do HF ser maior que o do H2S, uma vez que uma energia maior terá que uma vez que uma energia maior terá que ser fornecida para separar as moléculas de HF quando comparado com a energia necessária para separar as moléculas de H2S. Entendeu, senhores? Entenderam aí, gente? Então, o ácido fluorídrico, por interagir por meio de ligações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio são mais fortes do que as ligações de Van der Waals. Se é mais forte, você vai ter que dar mais energia. Aí o ponto de ebulição é maior. Beleza? Nós, semana que vem, a gente vai terminar. Vou fazer esses dois últimos exercícios. E a partir daí a gente começa o item 4. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Se não tiver... Oi, Sibeli. O item 4 vai cair na prova? Não. Ah, tá, beleza. Para a terceira prova, não. Para a segunda prova, não. Só para a terceira prova. Se vocês não tiverem dúvidas, bom sexta-feira para vocês. Bom descanso para aqueles que não trabalham amanhã. E se trabalharem, bom trabalho amanhã. Beleza? Sextou. Boa noite, Ivanete. Boa noite, Sibeli. Quem tiver dúvida, fica à vontade. Boa noite, Ângela. Boa noite, Thaisa.
Boa noite, Caroline. Deixa eu ver. Então tá encerrada a aula. Para aqueles que acompanham a gente, até a próxima, hein? Estamos encerrando aqui, gravação.